Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender, sempre aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem RLO-RC sobre o aparecimento de Jesus. Por favor, jovem abençoado de Deus, ao trabalho. Mateus 2:3. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem diz que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados e não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutos boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. O batismo de Jesus. Marcos 1, versículo 9 até o 11. Lucas 3, versículo 21 até o 22. São os correspondentes recíprocos. Avança, jovem abençoado. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer.
e João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. A tentação de Jesus, Marcos 1, versículo 11 até o 13, Lucas 4, versículo 1 até o 13º. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. E disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Maravilhas e bênçãos divinas do aparecimento de Jesus. Jesus sendo batizado por João Batista, assumindo a consciência efetivamente de que era Deus e se recolhendo em constantes orações no deserto. Vamos assistir agora a um vídeo muito importante para o fortalecimento do nosso espírito, porque aqui na Unire precisamos estar a todo momento fortalecidos espiritualmente. Não é, jovem RLORC? Positivo, porque as tentações sempre botam nós em prova. Amém! Primeiro princípio: creia que a sua vida cumpre um propósito divino na Terra. Se você não acreditar que você existe para cumprir um propósito divino na Terra, todo sucesso seu será o antissucesso do ponto de vista de Deus. Para que a gente seja bem sucedido do ponto de vista de Deus, a primeira coisa a acontecer é crer que a nossa vida cumpre um propósito divino na Terra. O socioeducativo te chama, jovem abençoado! Meus
meus olhos. Amém? Veja o brilho da minha loucura. Entendeu? Vou a vós, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, filósofos, olhai os meus olhos e ficai perplexos com o que vos digo. Eu, Caio Fábio, nasci para cumprir um propósito de Deus na Terra. Gostaram do tamanho do meu surto? Esse é o meu surto. Eu carrego uma semente de divindade. Você acha que esse é o meu narcisismo? Essa é a minha âncora. É isso que me dá poder para enfrentar a vida, a morte, o contraditório, seja lá o que for. Eu sei que eu existo para cumprir um propósito de Deus na Terra. Mais que isso, ainda no primeiro elemento, no primeiro princípio, eu concluo dizendo: você é influenciado pelos genes que herdou dos seus pais. Claro que você é. E é também bastante circunstancializado pelo meio, pelo ambiente no qual você vive. É claro que é. Entretanto, mais forte do que as determinações genéticas ou do que os condicionamentos do meio social no qual você vive, é o seu chamado para ser. Você foi criado como um sacramento, como um sacerdote neste universo de Deus. Por isso, você existe e sabe que existe, tem consciência de si. Por isso, enche a sua consciência com esse significado de que você existe com um propósito divino a ser cumprido na Terra. Quando você assumir sua vocação para ser, as outras pessoas vão encontrar você. Eu vou repetir isso. Quando você assumir genuinamente a sua vocação para ser, assumir quem você é em Deus e para Deus, aí as outras pessoas vão começar a encontrar você. Segundo princípio que eu quero que você guarde no seu coração: creia que seu dia ganha força e energia espiritual quando você ora. Vou repetir: creia que o seu dia ganha força e ganha energia espiritual quando você é uma pessoa que ora, quando você abre a porta do dia com oração, quando você tranca as portas da noite com oração, quando você dá um passo depois do outro, submetendo os seus pensamentos a Deus, quando o seu processo de pensar passa a ser um processo de orar, quando você não fica mais pensando entre você e você mesmo, quando não é mais o conflito do anjinho da direita com o demoninho da esquerda, todos com a sua cara, dizendo: faça isso, seu palhaço, paracão. Aí o outro diz: não seja otário, seu paracudo, se fizer vai se quebrar. Enquanto o cara fica aí, ó, entre o anjinho da direita e o demoninho da esquerda, ele está danado. Orar é fazer com que eu tire o chapéu dos meus pensamentos e o meu pensar viaje em Deus. Ao invés de eu chegar e dizer o que eu vou fazer para pegar esse desgraçado, eu digo: Senhor, tu sabes como eu estou sendo oprimido, me dá sabedoria conforme o Evangelho, para que eu saia disso, sem que a minha vida se torne uma calamidade no processo. Quem pensa orando, encontra o caminho da vereda bem-sucedida diante de Deus sempre, porque não há nenhum pensamento horroroso que sobreviva à franqueza de um orar que coloca todos os temas da mente diante do Deus que é amor, verdade, justiça, graça e equidade. Por isso, o segundo princípio para quem quer ser bem-sucedido é este: creia que o seu dia ganha força e ganha energia espiritual quando você ora. Portanto, ore sempre, mesmo nos seus afazeres, no seu cotidiano. Sempre que uma notícia ou informação lhe chegar, entregue-a a Deus. Não saia dando chute em pedra, nem soco em ponta de faca, nem diga: eu vou resolver isso no peito e na raça. Entregue a Deus, ore, coloque diante de Deus, ofereça a Deus os potenciais e as possibilidades de cada fato, de cada ocorrência,
de cada percepção ou de cada impressão que lhe vem ao coração. Coloque tudo diante dele. Além disso, pare um pouco, todos os dias, um pouquinho, ainda que seja só um pouco, e ore. E fale com Deus. E você não precisa de um panteão de Pedro, Paulo, Maria, José, Santa Etelvina, ninguém. É você e Jesus. Não tem intermediário, não tem sumo pontífice. O sumo pontífice é Jesus. Fale com Deus em Jesus, com intimidade. Ele autorizou você a chamá-lo de painho. Por isto, não se sirva de oração de ninguém. Não tem oração mais forte do que a sua. Não tem ninguém com mais poder para orar do que você. Ore com sinceridade, os céus e a terra se abalarão. Por isso, ore sempre. Leve diante de Deus todas as coisas e, mais que isso, dê graças por tudo. E abrace o Senhor no seu coração, mesmo quando você não estiver entendendo os fatos da vida. E mais, quando orar, peça coisas específicas, mas não se esqueça sempre de terminar de modo submisso e geral, sem fixação, dizendo: eu quero que tu me des aquilo, eu quero que tu me des isso. Peça as coisas que você queira, mas não se fixe nelas. Termine de um modo geral, dizendo: é isso que eu penso, que eu gostaria de ter, o que seria bom para mim, mas é o Senhor que sabe. Seja, portanto, feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Afinal, você não sabe se o que você quer é o melhor, mas você sabe que o Senhor